Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Pedro Coelho Afonso, economista da Gradual Investimentos. Pedro, hoje no segundo bloco nós vamos falar sobre os riscos, as incertezas que podem aí afetar o futuro econômico. Quando você traça cenário, tanto para investimento como cenário econômico, coloquei aqui 4 itens para entender como você está precificando cada um desses. Meta fiscal, o Brasil tem um rombo, 159 bilhões esse ano, igualmente o ano que vem. A gente cumpre, não cumpre? Qual é o seu cenário fiscal que você está imaginando? Olha, não vai estar muito fácil, tá? A gente entende que para isso acontecer só tem 2 grandes saídas, ou aumento de impostos, que é uma coisa meio natural que vai precisar acontecer, ou então a questão da próxima pergunta tua. Pode responder, não tem problema. Que vai ser a questão da reforma da Previdência, tá. Que é uma coisa que é meio eminente. Eu não sei se a reforma da Previdência, como ela foi estruturada, ela vai ser aprovada, tá? Mas tem grandes chances de, pelo menos, realmente uma mini reforma. Alguma coisa vai ter que ser feita. Que é o que o governo sinalizou, né? Alguma coisa com idade mínima, regra de transição, né? Com certeza, porque senão é praticamente impossível bater essas metas fiscais. Agora, aumento de impostos seria uma péssima notícia, né? É, mas não tem muito jeito, né? O governo, a principal forma dele arrecadar dinheiro é impostos. Então você tem 2 alternativas, ou você arrecada mais ou você gasta menos. Enxugar a máquina, ainda mais em ano de eleição, a gente conhece o Brasil. O presidente provavelmente não vai querer fazer nenhum movimento que desagrade o povo. Então tem grandes chances, sim, de ou aumento de impostos ou talvez uma mini reforma da Previdência. Agora, no teu cenário, alguma coisa passa, então, de Previdência, é isso? Tem que passar. Não tem jeito. Isso é insustentável. A equipe econômica já sabe, do governo já sabe disso, e ela vai ter que mexer de alguma maneira. No teu cenário, o Temer vai até o fim do mandato ou acontece alguma coisa no meio do caminho? Eu acho que agora vai, tá? Eu acho que já ficou meio claro que o Senado, a Câmara, eles vão realmente deixar ele continuar, a não ser que saia alguma coisa muito escandalosa. Uma nova mala de dinheiro, né? Exatamente. Aí eu acho que talvez ele não aguente, mas... Em princípio, sim. Eu acredito que sim, ele vai até o final, com certeza. Bom, e aí que talvez a principal questão, né? 2018, eleições, a gente teve aí o último Ibope mostrando, obviamente estamos longe ainda da eleição, mas Lula de um lado, Bolsonaro de outro, o mercado desconfia dos dois. Sim. Agora, a notícia mais recente foi até a manchete da Folha de São Paulo no domingo, o mercado começa a demonstrar que entre um Lula radical da esquerda e um Bolsonaro que ninguém sabe direito o que é da direita, fica com Bolsonaro. Agora, os dois representam risco, essa que é a verdade. Com certeza, principalmente porque você tem 2 extremistas, né? Acho que, na minha opinião, Bolsonaro... não tenho nem palavras para descrever, inclusive, as posições que ele toma publicamente. Na economia também ninguém sabe direito o que é o Bolsonaro. Né? Ele já falou que ele não entende nada de economia, que por isso que ele tem uma equipe econômica. É complicado você ter um presidente desse tipo, né? Mas eu tenho ainda minhas dúvidas se vão deixar o Lula concorrer mesmo. Uma outra incógnita, né? Eu acho que não é possível que depois de todo de tudo que aconteceu em relação à Lava Jato, vão deixar ele até concorrer na próxima eleição. Né? Agora, Pedro, o risco é o seguinte, vamos supor, o Lula condenado em segunda instância, ficha suja, recorre ao Supremo, ganha uma liminar e a gente tem uma eleição com um candidato que é líder das pesquisas concorrendo com uma liminar, que é insegurança jurídica total. Total, né? Aliás, é o que a gente vem vivendo, né? Os últimos 2 anos, principalmente para o investidor estrangeiro no Brasil, a sensação de que isso aqui literalmente era um circo era o que predominava. Agora, aparentemente, as coisas deram uma acalmada e a gente percebe que começa a acontecer um movimento um pouco maior no Brasil, inclusive os dados de melhora da economia, mas a gente percebe claramente que essa insegurança política, que é o que imperou nos últimos tempos, ela é completamente prejudicial para o andamento das coisas no Brasil, né? Você acaba tendo uma série de medos que é causado em alguém que não conhece como é que funciona, não conhece a nossa dinâmica de país. E espanta investimento. Com certeza, com certeza. Para a gente concluir, Pedro, e o nosso Macron, vai surgir um candidato de centro com força? A gente tem uma esperança, né? E tem algumas especulações. Parece que o Gustavo Franco tem uma opção com o Novo, está tentando fazer alguma coisa interessante. Luciano Huck, que vem... Com o Armínio Fraga, né, apoiando. Poderia ser maravilhoso. O próprio Meirelles começa a se soltar aí, ninguém sabe direito. Exatamente, mas se você for pensar dos políticos tradicionais... PSDB rachado. Exatamente, metade da República está indiciado na Lava Jato. Então, realmente,
Eu acho que a única, talvez até Dória, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Agora tenha perdido força aí nas últimas semanas. Com certeza. Né? Muito bem. Ou seja, cenário imprevisível. Completamente. Muito bom. Fortes emoções. Pedro Coelho Afonso, economista da Gradual Investimentos, conosco nesta semana, no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. Um grande abraço e até lá.